pesquisa feita por um grupo de cientistas no final da década de 90 tinha o objetivo de descobrir o que poderia se ouvir do interior da Terra. O geólogo soviético Dmitry Zakov levou anos para calcular como esse experimento seria feito. O projeto, ao ser executado com uma broca, abriria um buraco em torno de 14 mil metros de profundidade. Só que ao começar o experimento, as brocas começaram a rodar muito depressa, dando sinais de que tinham chegado a uma enorme caverna. Algo de curioso, eles pressentiram naquele momento. Eles perceberam que um aumento de temperatura inevitável acontecia naquele instante, chegando a 2.000 graus Fahrenheit. Foi então que desceu o cabo de áudio com o microfone para se ouvir os sons das placas tectônicas. Mas levaram uma grande surpresa. O que ouviram foram gritos, muitos gritos, milhões de humanos gritando de dor. As piores suspeitas foram confirmadas. Eram muitos rangeres de dentes e gritos de dor vindo de um buraco encontrado no interior da Terra. Diante do projeto ter constatado que existe de fato o inferno, até os que não acreditavam mudaram de pensamento. Como o geólogo Zakov mesmo disse: como comunista, eu não creio nem na Bíblia e nem no céu. Porém, como cientista, agora eu acredito no inferno. Na época, a matéria foi publicada em um renomado jornal finlandês, dando relatos de operários e estudiosos que ouviram as gravações. A notícia se espalhou pelo mundo, criou conflitos de pensamento em muita gente. Mas uma verdade era fato: o inferno realmente existe. Infelizmente, muitas pessoas não se preocupam e ignoram o fato de que, para onde vamos após a morte? Na Bíblia existe uma promessa, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você, está preparado? Você tem a certeza de que tem a salvação? Você já tomou esta decisão em sua vida? Eu fico preocupado quando eu vejo a situação do rumo em que o ser humano está tomando, o ser humano cada vez mais mau, o ser humano cada vez mais descrente. Nunca houve um tempo onde tivesse tanto acesso à Bíblia, mas as pessoas estão a negligenciando tanto. A salvação está sendo negligenciada nas igrejas, está sendo pregado um evangelho fraco, um evangelho frio, que está trocando a salvação, o livramento do inferno em troca de prosperidades e de coisas medíocres dessa terra. E as pessoas andam descrentes, não creem mais na Bíblia, não creem mais no inferno, na condenação eterna. Por isso eu estou lançando esse vídeo para conscientização. Peço que você compartilhe, que você passe ele para frente, porque o inferno é real. Jesus citou muito sobre o inferno, profetas, os apóstolos citaram sobre o inferno. Ele é real, ele existe, é um lugar de tormento para todo aquele que não aceita o Senhor Jesus. E o que eu vejo? Pessoas que só se preocupam com seu próprio prazer, pessoas adulterando, pessoas vivendo uma vida libertina, trapaceando, sem se preocupar com Deus, sem querer ouvir mensagens, achando que a mensagem está dura, achando que a Bíblia é dura, se ofendendo por pouco, e dizendo que Deus não está fazendo nada, enquanto Deus morreu naquela cruz. Jesus morreu para nos proporcionar a salvação. Para você que está assistindo esse vídeo, eu quero dar certeza para você nele, que o inferno existe, ele está na Bíblia, ele é real. Acreditar que o inferno não existe é a mesma coisa que duvidar da palavra de Deus. Essa era a mensagem oculta por detrás daquele desfile. O diabo mostrando claramente o que ele faz na festa da carne. E ele entrou de cabeça erguida.
Entrou de cabeça erguida, sorridente, acenando para todo mundo. Só que a imprensa não quis dar muita divulgação para esse fato, mas está na internet para você ver. Repentinamente aquele carro alegórico pega fogo e o diabo começa a queimar, aquela escultura de Satanás começa a queimar, e quando consegue apagar o incêndio, ele não está mais de cabeça erguida e sorridente, ele está com a cabeça caída, com o braço caído, porque aquilo foi a mão de Deus, para mostrar que mesmo no carnaval, ele não está ausente, mesmo na festa da carne, o Espírito de Deus não se escondeu, que ele continua se opondo às obras da carne. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Por que alguém rejeitaria o amor e a compaixão de Deus? Sabe, rejeitando o perdão e o amor de Jesus, você escolhe morrer em pecado e ir para o inferno. É você quem escolhe. Você existe, me tire daqui. É tarde demais. É tarde. Tomamos nossa decisão há muito tempo. Humanos idiotas. Tão facilmente enganados. Agora você vai queimar aqui para sempre. Meu Deus, me ajude! Em 1 Coríntios 6, verso 9 ao 10, diz o texto sagrado: os impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 21, verso 8, o texto sagrado diz: quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se deixarmos o tempo passar para nos arrependermos, ficaremos arrependidos para sempre. O hoje de Deus não pode ser cedo demais para nos arrependermos, pois muitas pessoas deixaram passar o tempo e estão confinadas no inferno, sofreram a segunda morte e não terão uma segunda chance. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto podemos achar e invocá-lo, enquanto está perto, pois só assim escaparemos do sofrimento eterno. Pare e pense. No inferno, onde o fogo não se apaga, o sofrimento é eterno. Os olhos do rico se tinham aberto para a verdade da palavra de Deus. Ele tentava assumir uma posição evangelizadora para salvar o restante da sua família que ainda estava perdida. Quantas milhares e milhões de almas estão exatamente tentando fazer o mesmo? Nós não podemos tentar ganhar a nossa família e tentar salvar a própria alma
quando já for tarde demais. A realidade sobre o inferno. O que significa o inferno? No original grego, inferno quer dizer Tártaro. Tártaro é a região mais baixa dos infernos, conhecidas como Seol e Hades. São mundos subterrâneos. O inferno é a parte mais baixa onde está o lago de fogo. Onde fica o inferno? A Bíblia sugere um possível lugar. Em Mateus 12:40 lemos: Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O apóstolo Paulo, em Efésios 4:9, diz: Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Isso nos faz entender que o inferno fica numa região inferior da terra. E só para reforçarmos essa tese, em Provérbios 15:24, Deus nos diz: Para o entendido, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Ficaria o inferno no interior da terra? No livro de Números 16:31, a Bíblia fala de pessoas caindo vivas no inferno. E aconteceu que, acabando de falar, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram. O que há no interior da terra? Fogo e enxofre. Os vulcões trazem para fora o que existe dentro da terra. Quando o vulcão entra em erupção, ele joga toneladas de gás sulfuroso, o enxofre, e lavas para fora, a ponto das pessoas dizerem: o inferno veio para fora. Os cientistas descobriram também que o centro da Terra é mais quente que a superfície do Sol, com temperatura de 12.000 graus Fahrenheit. O inferno é um lugar de fogo e tormento eterno. Jesus disse em Lucas 16:24 que o homem no inferno clamava: Me refresque a língua, estou atormentado nesta chama. E quando nos falou do servo inútil em Mateus 25:30, que foi lançado nas trevas, ele afirmou: E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja o que a palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 14, versos 10 e 11, quando uma pessoa rejeita a Cristo. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. O inferno é um lugar de punição eterna para todos aqueles que não aceitam ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9.